Gadol Elohai, Shir ki Gadol Elohai, kol echad yireh ki Gadol. Glória a Deus. Chegou o grande momento, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Shalom a todos. Nós estamos aqui com a nossa família reunidos para a celebração da Páscoa e vai ser maravilhoso. Eu quero convidar você e toda a sua casa, todos os seus familiares, aqueles que estão nos assistindo e aonde essas imagens chegarem para participar conosco. E nada melhor do que começar, né, Davi, com louvor ao Senhor. E aí a Rebequinha me pediu um louvor e eu quero já começar com ele então. Que diz assim: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. No comecinho, nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Eu quero pedir desculpa, viu, gente, porque a minha voz está meio fraquinha, mas eu gostei que a Rebeca cantou um pouquinho, a Leia, o Davi. A Páscoa é uma celebração de família, e por isso nós estamos retornando a celebrá-la nos nossos lares. E eu queria contar um pouquinho da história para você que está participando, você que se preparou, que colocou os elementos à mesa. Como vocês podem ver, a gente tem as ervas amargas, temos as raízes amargas e picantes, temos o ovo ali no meio, temos o osso do cordeiro, temos aqui a geleia, né, Davi, que você ajudou a fazer, temos o suco de uva representando o vinho, temos água para lavar as mãos. Se você tem todos os elementos, ótimo, mas se por acaso você não tiver, né, Rebequinha? Se por acaso você não tiver os elementos, o que nós queremos fazer? A água com sal também, Davi, a salmoura, né? Água para lavar as mãos e a salmoura. Muito bem, eu esqueci, né? Se você não tiver todos, não tem problema. Você pode participar com o suco de uva e o pão e acompanhar conosco o que nós vamos fazer, trazendo significado de volta, voltando às nossas raízes. Como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, as nossas raízes são hebraicas. Então eu queria te convidar a dar um mergulho em Levítico 23, aonde as festas foram estabelecidas, e Deus dizendo assim: essas são as minhas festas. Então, eu queria assim colocar para você aqui, ó, Levítico 23, versículo 5, ó, Davi, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A palavra traduzida para Páscoa é Pessach. Então já fica aí essa dica, né? Então Deus foi Ele que perpetuou essa celebração, e está ali em Êxodo capítulo 12, olha só, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando Deus estabeleceu, Ele disse: vocês não vão mais parar de celebrar. Assim como Ele falou a Israel, nós como igreja do Senhor, vocês vão perceber que a igreja do primeiro século, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, celebravam as festas bíblicas, e essas festas formavam um ciclo abençoado. Então eu queria vir com você também dizer assim o seguinte, que a palavra Pessach, que a gente traduziu para Páscoa no português, né? Em outras línguas fica um pouquinho diferente, ela significa passar por cima, ou então pular. E o que é que pulou e passou por cima? Na última praga, na morte dos primogênitos, onde Deus avisou através de Moisés e Arão, que haveria um juízo, o último juízo das 10 pragas aconteceria no Egito. Então, o anjo da morte passaria e tiraria a vida dos primogênitos, mas aonde houvesse uma casa, com a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte veria aquela casa com a marca do sangue e passaria por cima. Então esse é o princípio da Páscoa estabelecida por Deus em Êxodo capítulo 12. Essa é a base da Páscoa, que é a Páscoa bíblica. Nós sabemos que não existe uma Páscoa cristã, a outra Páscoa judaica, é uma só Páscoa. E é justamente esta Páscoa de Êxodo 12, e depois um pouquinho mais para frente, algo que foi acrescentado, sem fugir da palavra de Deus, que Jesus celebrou
com os seus discípulos. E é isso que a gente precisa ensinar às nossas crianças. Nós colocamos aqui a Rebeca desenhando um pouquinho, né? O Davi todo ornamentado porque ele gosta, né, meu filho? E você deve de envolver os seus filhos nessa celebração. As festas são especiais para que os filhos entrem como geração de Deus. Isso tem se perdido, mas nós estamos recuperando. Então eu quero te convidar. Chama a atenção dos seus filhos. Eu sei que às vezes eles conversam, eles fazem outra coisa, mas ensina os seus filhos a sentarem na mesa, a participarem com você. Êxodo capítulo 12, versículo 12, voltando um pouquinho no princípio da Páscoa. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O motivo era o juízo sobre os falsos deuses. Os falsos deuses. Então, o mundo caído, representado pelo Egito, a Bíblia não usa só a figura da Babilônia, usa principalmente o Egito, ia ser julgado. E nós vemos em Apocalipse que esse tipo de julgamento que aconteceu no Egito, de maneira ampliada, acontecerá no fim dos tempos. Então fica ligado também. Você sabe que foi 500 anos antes de Cristo, eu tenho anotado aqui, que os judeus fixaram o ritual da Páscoa, que é conhecido como Hagadá. Então 500 anos antes do Messias vir à terra e nascer da Virgem, já estava estabelecido o ritual chamado Hagadá, que aí sim é esse daqui completo, com todos esses cálices. Nós temos 4 cálices ali, nós temos vários elementos, e foi esse que Jesus celebrou, e você verá logo mais. Então o que aconteceu? No concílio de Antioquia, em 341 antes de Cristo, 341 depois de Cristo, foi ali que foi proibido os cristãos celebrarem a Páscoa com os judeus e comerem os pães ázimos, que é a festa que emenda com a Páscoa. Foi só em 341 depois de Cristo, gente, que começou ali o afastamento, na verdade não foi ali que começou, mas o afastamento foi se estabelecendo de forma mais formal, com os concílios promovidos pelos gentios e não mais pelos judeus. E as nossas raízes foram ficando para trás, meu filho. Então, quando veio a reforma protestante, em 1517, ela não conseguiu resolver esse problema, esse mal do nosso distanciamento de Jerusalém e das nossas raízes judaicas, né? E a igreja continuou o que foi decidido no concílio de Antioquia. Então, a celebração da Páscoa precisa ter um preparo, assim como Jesus disse. E nós preparamos aqui, demorou para cortar ali as raízes amargas, a Leia foi comprar, o Davi vai falar um pouquinho, né, filho, daqui a pouquinho, se você quiser falar. Então Jesus disse assim, ó, a palavra de Deus nos diz assim, ali em Lucas 22, do 7 até o 8. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E aí a separação do cordeiro ocorria no dia 10 do mês de Nissan, e no dia 14 ele era sacrificado, depois que a família se apegava ao cordeirinho, ficava familiarizado com ele, então vinha o sacrifício. Você vê que a proposta de Deus através dessa restauração é que Jesus esteja dentro dos lares, participando da vida da família e da mesa da família. Então, a partir do dia 14, onde foi o sacrifício do cordeirinho, de até 1 ano, por isso o nome cordeirinho, né? O carneiro é quando ele já é mais velhinho um pouco. A partir do dia 14 até o 21 era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, Êxodo 12, 15, aonde todo o fermento tinha que ser tirado. Você sabe que ali eles comeram o pão da pressa, porque eles tinham que, rapidamente deixar o Egito. Era o plano de Deus finalmente libertar o seu povo, através de mão poderosa. Então, por 7 dias eles não comeriam nada com fermento. Então, a contaminação, o fermento, o que ele significa, Davi? O que ele significa, Rebequinha? Quando você desenha aí o motivo da Páscoa, não tem problema, pode desenhar. Significa que a gente tem que tirar toda a sorte de impureza e pecado das nossas vidas. Nós temos que passar um pente fino, examinar com lupa, e
e a Páscoa fala a respeito disso, emendando nos pães ázimos, tá bom? Então está escrito assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Glória a Deus. Então foi a mesma Páscoa que foi estabelecida 1500 anos antes. Jesus estava dizendo: eu tenho desejado comer por uma última vez aqui com vocês essa mesma Páscoa. É a Páscoa do conhecido Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, né? E a tradição judaica do Haggadah. Então, queridos, o que Jesus fez de diferente foi trazer a revelação plena, histórica e profética do porquê é que era realizada aquela cerimônia. Amém? Então eu vou ler um texto de Lucas, e aí minha esposa vai se preparar para acender as velas, e eu quero te dizer isso, que você possa dizer assim, passa a instrução para tua esposa, para ela fazer essa primeira oração, acender as velas, né? E essa vela, ela não tem um motivo místico não, mas sim profético. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina meu caminho. Por isso também a menorá na nossa mesa, essa menorá tremenda, os 7 espíritos que ardem diante de Deus, como diz lá em Apocalipse, simbolizados aqui, né? Então, vamos lá. Eu já li o Lucas 22, Leia. Vamos fazer o seguinte. Eu já li, eu pensei que era um outro texto. Você pode acender as velas e depois fazer a oração. E você pode ir fazer isso na sua casa também, simultaneamente em nós. Eu vou tentar não me apressar muito, tá bom? E a esposa faz a oração, iniciando a nossa cerimônia. Você vai usar o microfone? Tá bom? Aleluia. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para adorar o Teu nome. Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E porque nós entendemos que nós nascemos, Deus, para Te adorar, para glorificar o Teu nome e para desfrutar da Tua presença para a eternidade. Obrigada, Senhor, por este momento, onde podemos cultuar em família, lembrando, Senhor, do preço que foi pago na cruz do Calvário, que nos traz vida, que nos resgatou, que nos fez, Senhor, novas criaturas na Tua presença. Nós Te glorificamos, nós exaltamos o Senhor. Amém. E clamamos pela Tua presença nesse lugar. Vem, Senhor, ser conosco. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, nessa mesa, nessa ceia. Sim, Senhor. Nas famílias, Pai, que estão nas suas casas. Dá-nos entendimento, discernimento, graça sobre as nossas vidas. Nós clamamos que venha o Teu Amém. reino sobre Clamamos. nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você concorda em casa também? Eu concordo com a oração da minha esposa. E depois dessa oração já fiquei até mais tranquilo um pouquinho. Então eu quero, como pai da família, né, o cabeça da família, convidar toda a família a entrar agora na nossa celebração da ceia. Glória a Deus. E você pode fazer isso também, porque o pai de família tem essa autoridade, que está sendo resgatada nos lares. Então, este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou suas casas quando matou os primogênitos dos egípcios. Quase que não saiu. Êxodo 12, 14 e 27. Então, queridos, como gentios, nós não fizemos parte lá daquela libertação ao pé da letra do Egito, da escravidão, do jugo literal, mas em Cristo Jesus nós fomos ligados a Israel. Essa é uma teologia maravilhosa, que consta principalmente ali em Romanos. Nós somos ligados a Israel. Então nós somos participantes, se estivermos de fato ligados a Israel. E aí, o que é que a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 12 em diante? Por um tempo nós gentios estávamos sem
Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Entendeu? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, além de Romanos, Paulo sempre traz essa realidade espiritual, da nossa conexão. E a Bíblia ainda continua em Efésios 2, 19 e 3, versículo 6, assim: portanto, já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mediante o Evangelho, nós gentios somos co-herdeiros com Israel. Co-herdeiros com Israel. Se você quiser desenhar a bandeira de Israel aí, filha, viu? Membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Olha como é forte a palavra de Deus dizendo que nós fomos religados, somos co-herdeiros, temos a mesma herança com Israel. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria te dizer, se nós não estávamos, e de fato não estávamos, às vezes nem todos nós temos uma ligação de sangue, genética, direta, com o povo de Israel que estava lá no Egito por mais de 400 anos escravo. Mas eu quero te dizer que Jesus te libertou da escravidão do pecado. Então, a ceia é um ato profético maravilhoso. E eu quero já começar então com a bênção sobre o vinho. Nós temos 4 cálices que representam as obras de Deus para com o seu povo, anunciadas em Êxodo a partir do capítulo 6. Tá bom? Então ele diz assim, e eu vou ler bastante texto bíblico para você ficar forte na palavra. Tá? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento, e tornar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Então eu li Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, onde as 4 taças estão inseridas, tá bom? Os 4 cálices, não é? Então vamos para o primeiro, porque minha boca já secou, eu falei muito, eu quero participar, estou ansioso, assim como Jesus estava ansioso por participar, eu também estou. Primeiro cálice é a quebra do jugo, porque Deus disse: vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, está lá em Êxodo 6. Então vamos lá. Tudo que a gente come e bebe é recebido com ações de graça, gente. E eu vou fazer uma oração no transliterado do hebraico o melhor que eu puder, tá bom? Jesus fez isso na Páscoa, olha só. Lucas 22, 17. Então, Yeshua tomou o cálice e deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Glória a Deus, é o Kiddush, a bênção dada sobre o vinho ou suco de uva para santificar o Shabá e também as festas bíblicas. Tá bom, cuidado para não derramar, meu filho é muito cuidadoso. Então eu vou fazer a oração, você pode levantar o seu cálice. O pai levanta o cálice e diz assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, Shem, amém. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Amém. Então aqui ele fez uma oração bem direta, né? Nós não usamos da primeira vez Yeshua HaMashiach, mas claro que nós vamos usar, é só para você pegar aí, que nós agradecemos pelo fruto da videira. Amém? E aí a gente celebra a vida, Lehaim. Todos bebem, vai começar por mim. Que delícia, hein? Muito bom. Você quer o suco, filha? E aí, você leva o seu tempo aí com a sua família, às vezes a família é grande, vai demorar um pouquinho, tem que servir mais suco, né? Se precisar a gente recarrega, não é verdade? A ceia ela é abundante.
Claro que aqui nós estamos felizes, alegres, sentados à mesa. Israel lá no Egito estava apressado, Deus falou, tem que ser rápido, né? Vai ter que comer todo o cordeiro com as frissuras. Gostou? Muito bom. Então, tomado o primeiro cálice, assim como Yeshua, Jesus fez, né? A gente passa para a próxima parte, além da bênção do vinho, agora a gente vai para a lavagem das mãos. E a água tem um símbolo maravilhoso em várias culturas, mas em especial na cultura bíblica, né? Quando Deus diz assim, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tiver mãos limpas e coração puro. A água é a representação principal da própria palavra de Deus, então, simbólico, porém profético. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ler João capítulo 13 para vocês que estão nos acompanhando aí. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho, ouve aqui, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui está Jesus celebrando a Hagadá e a parte da água. É isso aí. Então, queridos, eu vou colocar água aqui e nós vamos lavar as mãos. Ok? Vamos lá. Na verdade, eu vou, faz assim, Davi, você primeiro, vem cá, coloca a mãozinha aqui. Dentro, por favor. E aí você, tá gelada? Opa! Lava a mãozinha, esfrega. Aí, bem limpinha. Pode secar. Seca um pouquinho. Calma. Deixa eu lavar. Você quer primeiro a Rebequinha? Tudo bem. Aí você convida os teus filhos. Eu faço assim o Davi primeiro, mas não tem uma regra assim tão rígida. Está gelada? Esfrega a mãozinha. Aí. De novo. Pronto. Dá a toalhinha aqui, Davizinho. Isso, mamãe. Me ajuda. Você vê que é um trabalho em família. A ceia, ela é um trabalho em família. Todos participam de toda a cerimônia. E ela é muito rica. A água simboliza a palavra de Deus. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Agora é a sua vez. A esposa também não escapa, não. Vamos lá. Está gelada? Ótimo. Caprichada. Agora você vai lavar a minha, é claro. Aqui é pesado. Muito bom. Glória a Deus e aleluia. Jesus fez isso. Ele levou o tempo dele e foi além. Lavando os pés aos discípulos, não apenas as mãos, não é verdade? Muito obrigado, amor. Deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui. E eu já pego a jarra, tá bom? Aí, Davizinho. Eu molhei, né? Não tem problema. É assim mesmo, gente. Nós estamos aqui celebrando. E alguma coisa diferente pode acontecer. Obrigado, filho. Tipo molhar a toalha. É tipo molhar a toalha, né? Então, queridos, eu quero fazer uma oração. E eu vou fazer aqui na transliterada do hebraico, tá bom? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu, bimitzvotav, vitzilvanu, al nitlat, yadaim, b'shem Yeshua HaMashiach, amém. O que eu falei melhor foi Yeshua HaMashiach, né? O resto ficou, é mais difícil, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou lavar as mãos, em nome de Jesus o Messias, amém. Olha aí que maravilha, os mandamentos, a palavra de Deus, a Torá,
Jesus é a Torá viva. A glória a Deus. E então, continuando essa simbologia que traz uma lembrança do que o povo de Israel passou no Egito e daquilo que nós passamos no pecado. Nós temos agora as ervas amargas. Diz assim em Êxodo 12:8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. As ervas amargas se chamam carpás, Davi. Se prepara aí. E o que elas representam, Rebequinha? As ervas amargas: escravidão, sofrimento, choro do povo hebreu no Egito. Lembrando que o povo hebreu é o povo israelita, que depois ficou conhecido como povo judeu. Você já sabe, né? É meu aluno no Educar, então já sabe. Então, vamos lá. A salmoura, ó. Eu tenho aqui a água com salzinho. Se você não fez a sua salmoura, dá tempo de correr e fazer, tá bom? Tem o sal com a aguinha aqui, simboliza as lágrimas, porque o povo sofreu, clamou e chorou na presença de Deus. Por isso que esse clamor chegou até o céu. Né, Rebeca? Você está serelepezinha, né? Está serelepezinha. Então, os antepassados choraram lá no Egito. As ervas amargas também representam o nosso sofrimento, como eu já disse. Então, vamos orar? Amém, queridos? Eu vou fazer uma oração em relação às ervas amargas, ó. Calma. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri ha-adama, B'Shem Yeshua HaMashiach, amém. O que significa essa oração que eu fiz? Eu estou lendo para não perder nenhum detalhezinho. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da terra. Em nome de Jesus, o Messias, amém. Por que eu estou fazendo isso, querido? Gratidão é essencial em todas as festas bíblicas, em especial na Páscoa também, que é a primeira delas. Porque Deus inverteu o calendário, não é bem inverteu a palavra, mas Ele colocou como essa será a primeira festa para vocês. No dia 14 do mês de Nissan, o Cordeiro está sendo celebrado, né? Então, nós vamos molhar na salmoura e comer todos, inclusive a Rebeca, não adianta achar ruim, tá? Vamos lá, ó. Leia. Dá lá para ela. Não gosta. É ruim mesmo. Ninguém disse que era docinho. Vai lá, Davi. Ninguém disse que era docinho. Pode comer. Bendito seja o fruto da terra. É bem picante. Mas essa rúcula está muito boa, né? Não senti nada. Mesmo? Nada? Espera aí que eu vou molhar mais aqui. Você sentiu o salgadinho? Não. Não sentiu o salgadinho? Ela só estava molhada. Então vai, agora você vai ver. Geralmente, gente, a rúcula está mais amarguinha. Mas ela é picante também. Não só o amargor, mas a picância. Eu senti o sal. Sentiu o sal, simbolizando as lágrimas. Poxa, vocês vão comer toda a rúcula? Eu gosto. Opa, eu estou derrubando tudo aqui, meu Deus. Pronto. Agora, a gente tem mais coisa na nossa ceia, eu quero apresentar para o pessoal que está em casa. Lembre-se de onde foi que Deus te tirou, tá bom? Agora, por favor. Calma um pouquinho. Eu vou fazer um momento muito importante do partir do pão, finalmente. Tá bom? Ó, existem 3 pães ázimos que eu trouxe aqui, ó. Olha só, pessoal. Eu empilhei assim, bonitinho. E no costume, na tradição judaico-bíblica, judaico-cristã, né? Olhando lá para a igreja do início, existe algo muito interessante que nós podemos considerar. Existem outras palavras também que se encaixam aqui, mas olhando para Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas bíblicos, né? Simbolizados pelo pão, os 3 pães que estão aqui, né? Então, o pão ele é feito somente de farinha e água. Já eu levanto para vocês verem um detalhe importante aqui, representando. Oi? Calma.
Ela já sabe tudo, gente, para frente. Representando a pobreza do povo no Egito. Por isso que quando a gente prova o pão puro, você vê que ele não tem muito gosto, não. Ele é simples, representando a pobreza do povo. E o pão, agora sim, ó, eu vou pegar um aqui. Ele é perfuradinho. Ó, pode dar o close. Quer dizer, não sei como é que você vai fazer, né? Aí, Rebeca, tá vendo os furinhos? Ensine seus filhos em casa, queridos. Esses furinhos têm uma representação de Jesus que foi transpassado pelos nossos pecados. Vocês lembram de Jesus na cruz, Davi? Lembra? Ó, ela já filmou ali os furinhos. Aqui, Davi, ó. Você vê, os judeus fazem isso na produção do pão e não sabem exatamente o porquê fazem, porque não tem a revelação da Páscoa. Mas nós temos a revelação da Pessah, que Jesus nos deu, o Messias nos deu a revelação. Mas nós vamos chegar lá. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer certinho. Eu vou tirar o pão e você, papai, que está celebrando a ceia, se não tem o papai em casa, né? No caso for a mamãe, só tem a mamãe em casa, você que está celebrando a ceia, você vai pegar o pão do meio, e tem um motivo especial. Eu falei que o primeiro era Abraão, o segundo é Isaac, e o terceiro é Jacó. Então você pega o do meio, tira da pilha, que é / Isaac, diz o meu filho, né? Você lembra da história de Isaac, que foi ser sacrificado por Abraão no monte? A 3 dias de distância, profético, Abraão disse aos seus servos, nós subiremos e voltaremos a vós, mas Deus tinha dito que era para sacrificar o seu filho. Como é que ele disse que eles voltariam? No plural, ele disse porque ele creu na ressurreição. Então aqui está a representação de Isaac, que é um tipo de Cristo. Ele lembra do Messias e do sacrifício do Cordeiro. Tá bom, Rebeca? Que cara que é essa? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos partir o pão ao meio. Você pode fazer isso em casa, aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom, hein? Partir. Não muito bem, mas partiu. Não partir muito bem. Metade da pilha, metade do pão volta à pilha, né? E a outra metade vai ser envolta. Se você não preparou em casa, dá só uma olhada, em um linho branco. Nós vamos colocar ele aqui. E o nome desta metadezinha que ficou envolta aqui, no linho branco, é Afikoman. Esse pão é a sobremesa. Então a sobremesa ela é o melhor e tem que ficar para depois. E tem um mistério que vai ser revelado, chocolate. Tem um mistério que vai ser revelado aqui, Rebequinha, daqui a pouco, tá bom? Mesmo o pão da aflição, ele é tido como sobremesa, tá? Como representação da aflição do Messias, do Mashiach. E agora, o que é que eu vou fazer? As crianças fecham os olhos porque aqui não tem como. Na sua casa, você pode sair mais distante e esconder essa metade envolta no linho, simbolizando Jesus. Olha só, eu vou esconder, eu vou devagarzinho, sem correr. É claro que aqui... Pronto, pode abrir. Na sua casa você pode ser um pouco mais criativo. Você vê que essa tradição, ela não tem nada a ver com a tradição da Páscoa pagã, né? Se é que pode dizer assim, a questão de esconder lá o ovo de Páscoa, aquela coisa toda. Deus usa a Hagadá para atrair as crianças para essa celebração. E é algo maravilhoso. Tem um pãozinho escondido e ele é o Afikoman, tá bom? Calma, minha filha. Então, agora vem um momento, daqui a pouco o Davi vai me fazer umas perguntas, e todo ano ele faz as mesmas 4 perguntas. Por que ele faz as mesmas 4 perguntas? Porque a Bíblia ordena que as crianças inculquem a palavra de Deus. Viu, Rebeca? É para inculcar a palavra de Deus. Então, olha só o que está escrito aqui. Espera só um pouquinho, Davi. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 26, 27.
E contarás a teu filho naquele dia, dizendo: por isto o Eterno me fez sair do Egito. É para contar de geração em geração, é para perpetuar a mensagem da palavra de Deus. Então as crianças vão fazer 4 perguntas. No caso, é o Davizinho, né, Rebeca? Você quer perguntar também? Ah, então tá bom. Tudo ok? Tudo. Testou? Testei. Então, presta atenção só como é que seu filho pode fazer a pergunta. Tem até um roteirinho. Vai lá, Davi. Por que essa noite é diferente das outras? Em todas as demais noites, comemos pão fermentado. E o matzá está, Esta noite. esta noite, somente o matzá. Uhum. Por quê? Não sei também. Né? Você está te perguntando? Continua. Eu também tô- Pode ler. Em todas as demais noites, comemos qualquer espécie de ervas. De ervas. Esta noite. Esta noite, somente ervas amargas. Percebeu? Só tem uma diferença. E as crianças vão perguntando. E essa é uma mesa de perguntas e respostas. Assim deve de ser que Deus estabeleceu. Vai lá, Davi. Última. Em todas as demais noites, não costumamos mergulhar as ervas nenhuma vez. Esta noite, 2 vezes. Oh! Então nós vamos respondendo para os nossos filhos que Deus, com sua mão poderosa, nos tirou do Egito. Para nós que viemos assim, depois de Cristo, depois do Messias, com a revelação do Messias, é o Senhor que nos tirou da escravidão, da dor, da aflição, do pecado. Representado pelo Egito e pela opressão de Faraó. Vocês entenderam? Viu, Davi? Essa é a Páscoa do Senhor que nos livrou e julgou o Egito, assim como um dia Ele julgará o inimigo de Deus. Ele julgou Faraó, um dia Ele julgará o inimigo de Deus. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, amém? Amém, meu amor? Então tá bom. Esse foi o método didático que Deus estabeleceu para que a história fosse passada de geração em geração. Mas o costume foi perdido, gente. As pessoas simplificaram tanto e nós perdemos assim uma raiz dentro do costume de celebração que empobreceu a nossa ceia. Mas há aqui um resgate. É claro, queridos, que o meu pastor ele tem muito mais condições, muito mais conteúdo do que eu. Mas aqui nós estamos fazendo uma celebração bem espontânea, com um tanto de conteúdo bíblico para você ficar cheio da palavra de Deus e conseguir ver como é que a gente executa. Eu quero abrir um parênteses aqui importante, que eu até marquei de amarelo para não esquecer, que nós temos aqui no meio, ó, um ovo. Eu vou até mostrar para o pessoal, será que ela consegue, ó. Tá vendo? É um ovo cozido, certo? Eu consegui fazer, quebrar e ficou bonitinho. Tá bom? Deu para ver? Ok? Esse ovo ele tem uma simbologia muito interessante que foi acrescentada e que é bíblica também. Olha só. Ele não tem nada a ver com o ovo da Páscoa, não se preocupe. Isso aqui é um ovo de galinha, é claro, vocês viram o tamanho, né? Esse ovo representa luto pela destruição do templo. Lembra que Jesus avisou que o templo seria destruído? E ele não falou aquilo com raiva, não. Porque ele mesmo havia dito que ali era a casa do pai dele, ok? Então, queridos, existe uma tendência do cristão de assumir umas posições que não são tão bíblicas assim. Na verdade, são muitas vezes antibíblicas. Jesus disse, essa é a casa do meu pai, casa de oração. Mas depois ele disse, será destruído o templo. E no ano 70 depois de Cristo, de fato foi. Então o ovo simboliza para estar aqui, na mesa da ceia do Pessah. A destruição do templo, porque eles não podem, os judeus não podem fazer os sacrifícios no lugar que Deus estabeleceu. Né? Então você vai ver também por que a gente tem o osso do cordeiro ali daqui a pouco. Mas, qual que é a nossa esperança? Que depois de ser reconstruído o terceiro templo, o anticristo vai tentar arruinar as coisas, mas isso vai durar muito pouco tempo na face da terra. Finalmente Jesus, depois do arrebatamento, nós estivermos encontrado Nosso Senhor, estivermos com eles nas nuvens,
nós voltaremos com Cristo para reinar. E aonde é que Ele vai reinar? A partir de Jerusalém, lá no terceiro templo. Entendeu, Davi? Entendeu, Rebeca? Aí a gente vai procurar o pão. Calma, calma. Então vamos lá. Eu vou erguer as duas matzot, porque matzá é um pão. E matzot é no plural, tá bom? E vou fazer uma oração. Você, papai, pode fazer isso na sua casa, ok? Vou virar assim para ficar mais legal. Vamos erguer. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o pão da terra. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém, Davi? Amém. A gente fala amém e aqui o amém, no hebraico ele termina com N e a gente fecha um pouquinho mais aberto, né? Então, chegou a hora de comer o pão, Rebequinha. Léa. Agora é só o pão, vocês vão sentir que ele é simples, lembra que eu falei? Ele é simples, ok? O sabor, lembrando lá do Egito, lembrando da simplicidade, da rusticidade. Quase nenhum gosto, uma torradinha, sem fermento. Todos comem, ok? Comemos exatamente a de cima. Você que está em casa, eu esqueci de te avisar. Era a metadinha que ficou. A outra está escondida. Daqui a pouco o mistério é revelado. Fazendo né? Ficou seca a boca? Ficou seca a boca? Imagina o povo de Israel lá no Egito, trabalhando com carga pesada. Vai pensando. Quando o faraó fala, põe mais trabalho para eles, dificulta a saída deles. Mas Deus operou com braço forte para ver a adoração no deserto. O nosso Deus, através do seu Cordeiro, promoveu libertação para ver a adoração. Então, Rebeca, olha só, o segundo cálice, o cálice da libertação, justamente, está vendo? Não é à toa que eu falei. Eu vos livrarei da sua servidão, Êxodo 6:6. Jesus, o nosso Messias nos livrou da nossa escravidão e servidão. Certo, queridos? Então vamos encher. Lá vou eu, hein, Jackson? Me pega aí. Vamos novamente, peguei a segunda taça, ok? Que é o cálice, o segundo cálice simbolizando libertação. E coloquei aqui. Eu estou servindo uma porção, deixa eu ver um pouquinho mais, né, Davi? Aí você mede na sua casinha também. Calma, eu vou fazer primeiro a oração, porque tudo antes a gente agradece, ok, filha? Filha não, filha. Vamos lá. Pareceu meu sogro. Bendito é o nome do Senhor que nos libertou da escravidão e do pecado. Amém, queridos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Lehaim. Lehaim. Ela está tentando pronunciar aqui. Eu aprendi com o pastor Dinho. Se tiver errado, vocês podem procurar ele depois e pode colocar a culpa nele. Eu falava bem errado no começo, agora eu estou falando menos errado um pouco, mas continuo, né? Humilde aqui. Ô filha, deixa um pouquinho para o teu irmão, por favor. Gostoso, né? Vai ficar, ó. O desafio vai aumentar, mas a diversidade de sabores, todos os sabores têm uma mensagem profética. Ok, queridos? Quer colocar ali, Davi? Com todo amor e carinho? Amor e carinho. Você sentado, né, com todo esse tamanho?
Então, por falar em sabores, nós vamos para as raízes amargas agora. A gente já está caminhando ali mais para o final da nossa celebração. Mahor, as raízes amargas, eu coloquei aqui como é que é o nome mesmo? Um rabanetezinho. E tem também como é que é o nome desse? Gengibre, que eu esqueci o nome agora, fugiu. São picantes e são amargos e são mais fortes do que as ervas amargas, ok? Não é para achar muito bom, não. Nós vamos abençoar, tá bom? Baruch atah Adonai. Você levanta aí a raiz amarga, tá bom? Papai de família, junto à sua casa. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu, bitzmitvotav, vitzanu, al ashilat mahor. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre o comer da raiz forte. A minha pronúncia não ficou boa no hebraico, eu tropecei, mas aqui está a raiz forte, com significado ainda mais forte a respeito da servidão. Olha só, nós vamos todos comer, só que vai ser diferente. Ó, Davi, prova aqui. Rebeca, prova. Qual que você quer provar, Leia? O rabanetezinho? Esse aqui arde, hein? Ó, é picante, puro. Aí você, papai de família, distribui só raiz amarga. Nossa, esse aqui é muito forte. Socorro, o rabanete é muito ruim. Nem vou conseguir. Você achou bom? Não. Dá uma mordida nesse aqui então. Só a pontinha, só a pontinha. Só a pontinha, para você sentir. Sentiu? Olha como é ruim. E é para você perceber com os seus sentidos, com o seu paladar, o sabor forte. E para ativar também a sua memória bíblica, a sua memória de tradição bíblica, ok? O que é que nós vamos fazer? Agora vai ser diferente. Nós vamos fazer um sanduíche usando o matzá, um mahor, que é a erva amarga, e o charrosete aqui, que é a geleia. A nossa geleinha que Davi fez. Davi, conta para o pessoal como é que você fez essa geleia, só para eles saberem. Olha só. Pode falar. Ingredientes, pode falar. Então, os ingredientes são 7 maçãs grandes, 100 gramas de uva passa escura, 100 gramas de nozes, 400 ml de água, uma colher de sopa de canela em pó e 100 ml de mel. Muito bom. Muito bom, Davi. A uva passa foi ideia sua, né? Junto com a vovó Regina também, que ajudou. É a receita dela, coisa mais deliciosa do mundo. Por isso ele não foi na aula. Então você faz agora um sanduichinho usando a geleia doce, que é simples de fazer. É fácil de falar, né? Não fui eu que fiz, né? E a gente coloca também uma erva amarga. Perdão. É muito bom. A gente coloca a raiz forte. Não vou querer. Tá, então morde essa parte aqui. A doce, minha filha. Só com um pedacinho. Come, Rebeca. Não tem jeito, gente. Vai cair nos farelinhos. Com Cristo, a amargura da escravidão se tornou a doçura da liberdade. Eu ia fazer outro, mas eu esqueci. Vai, Davi. Olha só, a amargura da escravidão se tornou doçura da liberdade em Cristo, Machia, o Messias. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 14, 18 ao 20.
Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? E respondeu-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. E respondeu Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, vocês estão vendo só? É que eu fiz assim, o sanduichinho usando a colher, né? Todo ano eu faço do mesmo jeito, mas ali eles passaram assim, ó. Era isso que Jesus estava fazendo, pessoal. Está na Bíblia, né? Eu sempre gosto de ressaltar. E aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, né? Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote, João 13, 26. E aí, ó, está aqui então o pão molhado que Jesus trouxe a revelação na Bíblia. Ele celebrou, na verdade trouxe a revelação, não. Ele simplesmente continuou com a Hagadá, executando a Hagadá. Daqui a pouco vai ter muita revelação. Deixa eu provar também. Não. Vou deixar aqui, meu filho. Tá bom? Então, o que acontece, queridos? Alguns judeus e alguns cristãos, né, messiânicos, judeus messiânicos, comem o cordeiro nesse momento da ceia. Certo? Porque foi estabelecido que era para se comer o cordeiro inteirinho, com fressura e tudo. Só que o nosso cordeiro, quem é, Rebeca? É Jesus. E se o nosso cordeiro é Jesus, aqui nós trouxemos uma representação dele, ó. Tem o cordeiro ali também, se você quiser pegar o cordeiro, pode pegar. O osso é adequado para você fazer a representação do cordeiro, mas que não é comido. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Lembra que eu disse no começo? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Por isso que você está ceando em casa, invocando a presença de Jesus na sua casa. Olha que maravilha, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Uau! Eu estou segurando o osso aqui, simbolizando o sacrifício do cordeiro também. Então diz assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comeriam o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Bem parecido com o que nós estamos fazendo e muitos estão fazendo em casa. Tem gente que de antemão já me disse que estava se preparando para essa Páscoa. E a cada ano mais pessoas estão aderindo a esse movimento de retorno às origens. E é maravilhoso, as crianças entendem muito mais a palavra de Deus e os pais também entendem para poder transmitir. Então, eu vou levantar não o cordeiro, né? Mas o ossinho do cordeiro, que representa o cordeiro que foi morto no Egito para libertar Israel da escravidão. Amém, Rebeca? Por que o cordeiro é a chave, Rebeca? Porque foi através do sangue do cordeiro que Deus poupou os israelitas lá no Egito. Que o anjo da morte pulou, passou por cima. Foi o sangue derramado em sacrifício. Sem sangue não existe remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Então vamos lá. Todos vão orar, tá bom? Quero ver como que todos, vocês vão tentar me seguir. Eu vou esperar vocês. Ora comigo, Davi. Ora comigo, Rebeca. Quer segurar? Segura. Isso. Levanta um pouquinho, mas é de cordeiro, tá bom? Não levanta tanto. Assim, ó. Assim. Senhor, agradecemos-te, porque deste a Israel
um lugar sob a proteção do Cordeiro Pascal. Agora servimos-nos desta refeição com o coração agradecido, recordando a tua fidelidade e amor por nossas vidas. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. No caso, a nossa refeição está sendo tudo menos o Cordeiro, porque a gente quer deixar bem claro que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Amém, Davi? Tá tudo bem? Calma. E eu quero lembrar quem está nos assistindo, queridos, que Judas saiu antes e não comeu o cordeiro e não participou da ceia do Senhor. Ele foi só... Ele estava ali em um início, mas ele não foi participante da mesa, literalmente. Amém? Fica aí esse parênteses aberto. Então agora chegou um momento muito importante, que eu vou pedir calma para o Davi, calma para a Rebeca, e você pode falar com teu filho que está em casa, com seus filhos, para irem aqui no estúdio, aqui na sala Radassa, vai devagar procurar o pão. Vai lá, Davi. Sem correria, por favor, não derruba nada. Tudo bem aí? Tá bom. Olha aí, porque aqui a gente não tem muito onde esconder, né? Quem achou? A Rebeca? Puxa, Rebequinha, você achou o pão escondido. Muito obrigado, Davi, muito obrigado, Rebeca. Sem desembrulhar, o pai pega o pão com o linho que o envolve. Então Jesus deu especial destaque para essa parte da celebração, queridos. E eu quero que agora você fique comigo e preste a máxima atenção, tá bom? Porque aí ele pegou este pão que estava escondido. E olha só, a simbologia deste pão. Eu vou ler para vocês Mateus 27, do 59 em diante. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou em seu túmulo novo. O que é que os judeus fizeram por 1500 anos? Quer dizer, depois que a Haggadah se desenvolveu ali 500 anos antes de Cristo, o que é que eles estavam fazendo também? Enrolando a metade do pão do afikoman em linho branco e escondendo. Assim como Jesus foi colocado lá no sepulcro. Certo, queridos? Então, agora que a refeição terminou, a almofada ou guardanapo é removido, representando que a pedra foi removida da frente do túmulo de Jesus. E o pão ázimo é desembrulhado e levantado para que todos vejam. E isso simboliza o que, Davi? Você faz ideia? A ressurreição de Jesus. Amém, meu amor? Você levanta e mostra para que todos vejam que aquele que estava escondido, que aquele que morreu, ressuscitou, simbolizado pelo pão. Então, aqui eu vou virar assim para ficar mais legal. Que glória a Deus. Vamos lá. E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Bendito sejas tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o pão da terra e que nos deu Jesus, o pão da vida. Então foi isso que Jesus fez. Aquilo que estava em segredo por muitos anos, por séculos, ele partiu o pão dizendo: isto é o meu corpo. Vou partir aqui, ó, bem na frente de vocês, tá bom? Oh. Partiu certinho. Quase certinho, né? Outro pãozinho. Agora todos devem participar, porque este é o meu corpo, disse Jesus. O afikoman que estava escondido. Então, queridos, mesmo sem ter toda a revelação, os judeus já celebravam de maneira plena 500 anos antes de Cristo,
na primeira Páscoa estabelecida por Deus, que é a Páscoa bíblica, 1500 anos antes de Cristo. Aí Jesus vem e dá a revelação do porquê da Páscoa. Então, historicamente ele marca, mas também profeticamente ele marca, como nós veremos daqui a pouquinho. Participamos primeiro do corpo, né? Agora tem o terceiro cálice, o cálice da redenção, ou também conhecido como o cálice da bênção. Se tem redenção, é claro que tem bênção, né? Jesus disse assim, a palavra de Deus nos diz em Êxodo capítulo 6, vos redimirei. Lembra que eu falei que os 4 cálices estavam ali em Êxodo? Eu vos redimirei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Jesus é o nosso Redentor. E aí Paulo citou assim lá em 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele estava se referindo ao terceiro cálice, queridos. A igreja chamada primitiva celebrava a ceia de acordo com a Hagadá. Olha só. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então vamos lá, encher o terceiro cálice da bênção, da redenção. Glória a Deus. Oi. Você quer? Tá bom. Espera só um pouquinho. Nós vamos orar abençoando, porque tudo nós recebemos com gratidão. Baruch atah Adonai. Você levanta o cálice e pode declarar. Eloheinu melech haolam. Borei pri hagafen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Yeshua, amém. Glória a Deus. E eu vou ler ainda para vocês, queridos, antes de declarar a vida. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, está vendo? Comeu primeiro do pão, que simbolizava o seu corpo, que era aquele pão escondido, o afcomã. Tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Este terceiro cálice, o cálice da bênção e da redenção, é o que Jesus levantou e disse, esse é o do meu sangue. Amém? Lehaim, a vida na sua casa, profetizamos vida, profetizamos a redenção, o perdão de pecados, através do sacrifício do Messias Jesus. Amém, queridos? Vida e vida abundante, vida eterna, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? A Rebequinha disse que quer ir por último agora. Então, né? Todos devem participar. Fala para a sua família. Se a criança não está querendo muito, conversa, prepara a sua criança. Converse antes, explique um pouquinho do que é que você vai fazer. Quando chegar nesse momento, eles saberão. Está conversadeira, minha filha, né? É porque ela cresceu bastante, né? Muito bom. Lehaim, a vida. O terceiro cálice foi o que Jesus estabeleceu como o símbolo profético do seu sangue. Mas havia ainda um quarto cálice. Olha que maravilha. Eu quero compartilhar com vocês. Lá em Êxodo 6, 7 diz assim, Rebequinha, já estamos terminando, eu quero a tua atenção final, tá bom? Da Leia também, do Davi, tá, Davizão? Aguentou firme, glória a Deus. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. O quarto cálice é o cálice da adoção. Ou então, o cálice do louvor, Halel, tá bom? Este cálice Jesus utilizou para anunciar que não beberia mais do fruto da videira até aquele grande dia. Tendo ceado com os discípulos, Jesus disse, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Mateus 26, 29,
Queridos, ele pega um quarto cálice, não era um cálice só, onde ele realizou toda a ceia. Ele pega o quarto cálice dizendo, esse é o último. Enquanto eu estou aqui em carne e osso com vocês, vivo, mas com vocês ainda beberei no reino. E a gente pode conjecturar que na grande festa de casamento com Jesus, de Apocalipse 19, haverá as bodas do Cordeiro de Deus, a maior festa da história do universo. Aí eu acredito que nós vamos cear com o nosso Senhor, a maior ceia de todos. Por isso nós temos que preparar a nossa família, preparar os nossos filhos, inseri-los no contexto do sangue do Cordeiro que entra nas casas, que marca as casas, não apenas as casas, mas as próprias famílias que comem do Cordeiro. Amém, Davi? O Cordeiro não é apenas um animalzinho, não mais, para nós não, é o Cordeiro de Deus que é Jesus. Então eu vou encher o cálice da redenção e fazer uma oração abençoando. O quarto cálice, o último, que inclusive Jesus usou. Sim, senhorita, eu já entendi a sua estratégia para tomar mais o suco de uva. Então vamos orar, ora comigo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach, amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Yeshua, o Messias, amém. E agora eu quero que você com a tua família, vamos lá filha, declare Lehaim. Vai, Lehaim. Lehaim. Isso, ficou bom. A vida. Lehaim. Isso, filha, está aprendendo. Queridos, esse cálice significa o anúncio profético, onde o tomaremos novo, no reino de Deus Pai. Amém? Vai começar por mim, estou ansioso por aquele dia. O pai pode tomar, passar sua esposa e depois os filhos, ou fazer como eu aqui. Para o Davizinho primeiro, porque ele está à minha esquerda, né? E aí já vai lá para as meninas, as princesas de Jesus. Aproveite para abençoar sua família, abençoar sua esposa, abençoar seus filhos, porque Deus te dá autoridade, e na aliança que foi feita conosco, na promessa profética, porque agora nós entramos no profético, isso ainda não aconteceu, mas há de acontecer. Então, todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, no ciclo anual das 7 festas bíblicas, a Páscoa é uma das 3 grandes, nós estamos fazendo o que? Profetizando aquilo que acontecerá, segundo o que Jesus já disse. Então é maravilhoso, a gente entra na história, a gente entra na profecia, e nós fazemos uma projeção escatológica, aleluia. Agora que eu tomei esse cálice, aí o negócio mudou aqui, eu percebi, tá bom? Glória a Deus. O que é que nós vamos fazer agora? Eu quero cantar um louvor de adoração ao Senhor, porque nós estamos chegando no fim desta celebração, com a família unida, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, amém? E nós vamos adorar o Senhor, só que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, né, que seria Baruch Rabab Shem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, assim como a entrada de Jesus em Jerusalém, tem muita revelação aí. Se você não assistiu a ministração do pastor Dinho, feita alguns domingos para trás aí, que aconteceram, né, você pode entrar no nosso canal Atos de Justiça, e assistir a respeito da Páscoa, e ele entrou, ele falou que não ia falar muito, mas ele falou bastante, e entrou na revelação de Jesus, até a sua crucificação, ressurreição. Opa, e está tocando ali, né? E foi maravilhoso. Conheça lá o nosso canal, tá bom? E eu vou quebrar um pouquinho então o protocolo, e o pessoal da mídia aí se prepare, porque eu vou pegar o violão, e nós vamos cantar a respeito da vinda de Jesus aqui na terra, e a sua morte na cruz, em português mesmo, tá bom? Deixa eu me afastar aqui, Davi. Aí, já está preparado? Tô. Ó, essa daí é... Não, olha só qual que vai ser, minha filha. Eu quero te convidar a adorar a Deus, se você sabe. Luz do mundo.
a terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Então você pode celebrar todos os anos a Páscoa, no dia 14 do mês de Nissan, que cai no calendário bíblico. Então vai mudar isso durante o ano, o dia da semana que cai durante o ano. Mas você seguindo o calendário bíblico, você chega até uma festa que foi Deus que mandou celebrar, que Ele já preparou e é Ele que te recebe. Tá bom? Deixa só eu falar um pouquinho aqui, princesa, só um pouquinho, tá? Tá bom? E eu quero fazer algo aqui profético, Davi. Eu quero convidar as pessoas que estão me assistindo, você que ouviu a mensagem, foi de forma descontraída, você participou, ou você somente assistiu, né? Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, esse Jesus da Bíblia, assim como está escrito na palavra de Deus, que se sacrificou para perdão dos nossos pecados, para a cura das nossas enfermidades. Esse Jesus que revelou que a ceia realizada pelos judeus, e ele mesmo como um judeu, era por causa dele. A Bíblia é cristocêntrica, e ele mostrou: este pão é o meu corpo, o terceiro cálice é o meu sangue, quando ele revelou que ele estava prestes a ir para a cruz, por minha causa, por sua causa. O único caminho para Deus Pai, o único caminho para o perdão, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, nesse momento que você me assiste, eu vou te ajudar a fazer uma oração. E você abra o seu coração e seja sincero, porque a Bíblia diz que tem como haver um registro no céu do seu nome para a salvação. E através da salvação, pela graça, porque Jesus é Ele que perdoa os seus pecados. Ninguém tem como bater no peito e dizer: eu sou justo diante de Deus. Nós precisamos do perdão de Jesus, da remissão dos nossos pecados. Precisamos da justiça de Deus conquistada por Jesus, e não a nossa justiça. É por isso que uma pessoa que tenha cometido coisas horríveis, pecados terríveis, pode sim ser salva.
se acreditar de todo o coração na mensagem do Evangelho, a boa notícia do céu. Então eu gostaria de te convidar a fazer essa entrega, a se derramar diante dele. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma oração. A gente faz isso através de uma oração. E se você quiser e desejar de todo o coração se entregar agora, eu vou orar te guiando. Amém? Esse é um momento solene, muito importante. E aí você, então, me acompanha, dizendo assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, porque eu acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador, que morreu na cruz para perdoar os meus pecados, que ao terceiro dia não ficou morto, mas ressuscitou, vivo está à direita de Deus. Eu te entrego a minha vida e te peço, me perdoa de todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Eu me rendo a ti totalmente. Amém. Eu já citei o nome de Jesus e você já orou em nome de Jesus. E esse é o único caminho, diz a Bíblia, até Deus Pai. E antes de nós encerrarmos aqui o nosso momento, eu quero recitar uma frase, transliterada do hebraico também, em homenagem à cidade santa e o povo escolhido original. Amém, Davi? Nós já estivemos lá quando Davi era menor, lá em Jerusalém, a cidade amada do nosso Deus, a cidade preferida, predileta, como diz o Salmo 122 e o Salmo 132. Diz assim: Leshaná Habaa Bierushalayim, ano que vem em Jerusalém. E através desta declaração, o que é que na verdade nós estamos dizendo? Nós esperamos pela volta de Jesus e pela ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, eu quero te dar a oportunidade de você ofertar. A palavra de Deus nos diz assim, em Êxodo capítulo 23, versículo 15, a respeito das festas. A parte B do versículo diz assim: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então, na nossa vida com Deus, nós temos várias oportunidades para fazer a nossa oferta espontânea, para devolver os nossos dízimos, fazer a nossa primícia. Mas nas festas bíblicas isso é especial, porque são as santas convocações. Estas são as minhas festas, diz o Senhor. E o dono da festa, quando nós chegamos para o dono da festa, a gente não deve ter aquela mentalidade apenas de eu vou receber. A gente chega e presenteia o dono da festa, que é o nosso Deus. Isso é o que veio no meu coração aqui agora, por isso que eu estou colocando para vocês, e eu quero que seja uma realidade na minha vida também, na vida da minha esposa, né? Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele não perde, né? Quando nós entregamos ao nosso Deus, rendemos ao nosso Deus a adoração, inclusive com os nossos bens, né? Ele nos abençoa. E Ele não faz isso numa forma de troca. Ele faz isso porque Ele é o abençoador de Israel. Ele é o abençoador da igreja. Então, vai aparecer na sua tela a conta, os códigos, né, o QR Code, se você desejar fazer assim. E aí você seja livre para fazer a sua oferta. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Deus te abençoe poderosamente. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada em Cristo Jesus, o Messias, o Cordeiro de Deus, as consolações, os dons do Espírito Santo, sejam com todas as famílias que nos assistem. Nós oramos, confiantes, meu Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.